quando a gente fala da realidade dos padres, né? Hoje existem dioceses e bispos que... eu escuto bastante os padres para poder tipo, fazer remanejamento. Às vezes o padre diz, olha, eu queria ir para tal lugar. Isso é uma realidade. Existem também outras realidades que às vezes o padre, ele às vezes vai conservando dentro de si um pouco de confundir caminho vocacional com carreira, de ficar pensando coisas, vislumbrando, olha, eu estou aqui, eu penso um dia aí numa paróquia tipo essa, aquela coisa e tal, aquela coisa ali. E também tem aquela que ali o bispo realmente vai rezando, vai sentindo a vida pastoral da diocese e vai designando o caminho para os padres e tudo, né? Hoje, na vida do padre, como que o senhor vê essa importância de entender o que eu penso, o que eu almejo e para onde Deus me leva, não é? Até que ponto isso pode realmente potencializar a vida sacerdotal na realidade que a gente tem hoje? Sua pergunta é a pergunta-chave, né? Existe uma tensão aí, né? Como a gente lida com essa tensão entre um projeto pessoal que pode ser legítimo. Até São Paulo fala, se você aspira ao episcopado, bom, seja um bom pastor, né? Você pode aspirar a alguma coisa, mas desde que seja para o serviço do reino de Deus, da igreja, né? Aspirar a algo bom é bom, né? Mas de repente aquilo que eu aspiro não é aquilo que a igreja está necessitando naquele momento, né? Então, eu procuro no meu discernimento colegiado, sinodal, com o meu conselho e colégio, a gente procura integrar o pessoal com o eclesial, com a diocese, a gente tenta ver isso. Nem sempre a gente vai agradar na transferência, né? Porque, sobretudo, vejam, nós estamos num cenário hoje, o mundo moderno não adianta, né? A realidade sociocultural, ela toca em nós não estamos fora dela, né? Então, essa questão de visibilidade, de carreira, né? De ser reconhecido, isso ainda é muito forte em todos, né? Isso pode atingir os padres também, né? Mas eu acho que com o tempo vão amadurecendo. O que eu posso dizer, assim, já que esse programa é direcionado aos padres, né? Que a igreja sempre procura agir com discernimento, né? E se a igreja está pedindo uma nova missão, ainda que aquilo não esteja no seu horizonte, vá, porque ali vem a surpresa de Deus, né? Os grandes santos, se olharmos bem na literatura, quantas pessoas aceitaram por obediência algo que não queriam e depois viram que ali era o lugar deles. Hoje, conversando com o padre Márcio na estrada, nós falávamos sobre isso, né? Então, aquilo que a gente não vê como bom naquele momento, de repente, daqui a alguns anos, você vai falar, poxa vida, como foi bom, né? Então, mas como a gente vive a cultura do imediato, né? Então, se não atende aquilo que eu quero, e às vezes também não é só o padre, essa tensão não é só entre o projeto pessoal e eclesial, e acima de tudo o projeto de Deus, como o senhor falou. Eu sempre digo, não é só fazer a vontade de Deus, é querer o que Deus quer, é mais difícil, né? Querer o que Ele quer para mim, né? Ainda que não esteja muito clara a coisa, né? Mas dê um sim generoso e vai, como fez Maria e fizeram tantos outros, né? Então, nesse sentido, existe também essa tensão por parte do povo, porque existe, de certa forma, um apego. O padre se apega, o bispo se apega, o povo se apega, não dá para negar isso. Isso é parte do humano, do afeto, né? Que bom quando alguém faz uma transferência, mas a gente ama tanto o padre. Eu falo, que bom saber que vocês amam o padre, é por isso que eu preciso dele em outra missão, né? Então, às vezes, tem esse apego, essa dificuldade, essa tensão mesmo entre projeto pessoal, projeto eclesial e, acima de tudo, a vontade de Deus. Só a questão é fundamental hoje, né? Também por parte do povo. Nem sempre o povo compreende as transferências, né? Quando eu fui nomeado para Itapetininga, o povo falou, mas o senhor não ficou nem 5 anos, né? Ainda teve pandemia, podia ter dado um desconto. Falei, gente, a igreja, depois do primeiro sim,
Tudo o resto é consequência. Então, mas o povo vai percebendo também. É que tem essa dimensão afetiva, que eu acho bonita. Mas essa dimensão afetiva não pode impedir a ação do Espírito Santo, né? Nós estamos aqui nesse programa, eu gosto muito do Flau, é fluxo. O Espírito Santo vai conduzindo, a igreja segue, né? Nós estamos no fluxo, no compasso de Cristo, do Mestre e do Espírito Santo. Então, é bonita aquela passagem. O Espírito Santo é como o vento, você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. A gente tem que retomar a palavra de Deus. Se deixar guiar pelo Espírito é se deixar guiar pela novidade. Como eu disse, o senhor mesmo falou, se eu tivesse escrito tudo e levado aquela lista a ferro e fogo, eu seria um infeliz hoje. Eu deixei que Deus escrevesse, né? É lógico que tem os nossos limites, nossas vontades, mas tudo somado prevalece o querer de Deus, né? Querer o que Ele quer. É muito bom, que maravilha. Agora eu estava pensando aqui, o senhor vai como auxiliar para Niterói, e o que é que o senhor estava fazendo no dia que ficou sabendo que ia ser bispo? Boa pergunta. Era uma segunda-feira de manhã. Dia de folga do padre, entre aspas, né? Era umas 11... dia de folga, como é que chama? Uma folga... É a folga do padre. Que era para ser. Eu estava na casa paroquial, chegou uma ligação, código 61, Brasília. Aí perguntaram, é o padre Luiz Antônio Lopes? Disse, sim. Aqui é da Anunciatura. Eu falei, pois não. O senhor foi nomeado bispo auxiliar de Niterói, aceita? Foi desse jeito. 11 horas da manhã. Aqui, na hora do aperto e na hora do almoço. Eu aqui, né? Falei, o quê? Eu? Sim, é o senhor. Aí foi o secretário do Núncio. Isso em 97, era abril de 97. Primeiro você é comunicado, depois você dá um sim, depois em maio que saiu a nomeação oficial, a comunicação. Até então você tem que guardar segredo. Sim, segredo. Aí eu cometi a primeira gafe, eu falei assim para o secretário do Núncio, falei, olha, eu agradeço a confiança da igreja, mas eu vou conversar com o meu bispo, com o meu diretor espiritual. Ele falou, absolutamente não, o senhor não vai conversar com ninguém, consulte só o sacrário. Consulte só o sacrário. Tá bom? Puxa vida, você vê a situação que você fica, né? Eu falei, mas então eu vou consultar o sacrário. Não, 48 horas eu volto a ligar para o senhor. Deu certinho, 48 horas ele ligou. Então é aquele tempo de solidão, né, de discernimento. E aí eu pensei, bom, não estava no meu horizonte. A igreja chamou, eu estava pároco na paróquia São Cristóvão, era diretor da faculdade, professor, enfim. E aí, depois de 2 dias, foi meio-dia na hora da mãe, aí eles me ligaram, eu falei, aí tive uma outra conversa um pouco mais longa, né? E aí eu falei, não, tá bom, então eu aceito. Então o senhor faz uma carta, fiz, e aí depois definimos a data da publicação, né? Sempre era de quarta-feira, e aí tive que guardar o segredo, mas antes disso eu fui conversar, aí sim eu estava autorizado a procurar o bispo, queria me acolher, Dom José Francisco Rezende Dias, o arcebispo de Niterói, que eu não conhecia, né? Aí nos encontramos reservadamente em Aparecida, que estava tendo a assembleia, para conversar um pouco, de tal modo que no dia que foi a nomeação mesmo oficial, eu já divulguei também o dia da ordenação e tudo mais, e da posse. Foi assim. Olha só. Por telefone. Por telefone, cada um tem uma história, não é? Tem uns que, não, o senhor precisa vir aqui, outros é por telefone. Agora, o que ali é tão forte é que quando chega uma ligação como essa, só comprova a beleza da ação de Deus. Sim. Porque enquanto a pessoa está ali como diretor, como pároco e como tantas outras atribuições, a pessoa nunca imagina. Deixar aquilo dali de um dia para a noite seria uma consequência trágica, né? Tipo assim, humanamente falando. Mas como que vai ficar a direção da faculdade? E foi tudo, tanta coisa, né? em pouco tempo. Em pouco tempo, né? Mas aí é onde a gente percebe a ação de Deus, né? Nosso Senhor vai conduzir tudo. Ele vai fazer ali com que as coisas possam ir trilhando e pronto, e que só comprova que é Ele
que guia a igreja e se a gente deixar ele que nos guia, né? Essa é a questão, né? Porque quando você recebe uma ligação, é assim, você foi nomeado, aceita. Você já passou por... O Espírito Santo já agiu antes desse telefonema. Sim, sim. Já caiu na mesa do Papa, já foi assinado, né? Já foi... A segunda vez também é a mesma coisa. Estavam 3 anos no meio da pandemia, bispo auxiliar de Niterói. Também já ligou o núncio. Aí o núncio ligou primeiro para o arcebispo. Nós tínhamos acabado de celebrar a missa e tomar café no meio da pandemia, em maio. Maio de 2020, naquele período. Aí o núncio falou, o Dom José falou, olha, liga lá para o núncio que ele quer falar com você. Eu falei, eu? 3 anos, geralmente a gente fica 6. Esse eu é maravilhoso. A gente fica 6 anos, mais Sim, ou menos, com o bispo auxiliar. É uma praxe, mais ou menos. Aí liguei, ele falou, olha, você foi nomeado bispo de Nova Friburgo, aceita? A mesma coisa. Aí eu também dei outra bola fora. Eu falei, aqui o Dom José esperou 5 anos, ele precisa de mim aqui. O núncio falou assim por telefone, sim, eu sei que ele precisa, mas lá está sem bispo. Falei, aceita. O que é que vai falar? Aceita. Né? E por fim, menos de 5 anos com o Papa Francisco, lá... internado na primeira semana ainda, ele estava despachando ainda, né, na primeira semana. Estava internado. 6 horas da tarde no domingo. Num domingo? Em fevereiro. Aí um núncio me liga. Ligou o secretário, o núncio quer fazer uma chamada de vídeo. Eu ia celebrar 7 na catedral. Eu falei, pois não. Aí fiz a chamada de vídeo, 6 horas, na hora da mãe de Nossa Senhora. O núncio falou, olha... O senhor está vendo, eu estou ligado no domingo, é um momento bem delicado, mas eu quero comunicar que o senhor foi nomeado bispo de Itapetininga, aceita? Assim, eu falei, senhor, não sei, eu não estou nem, vou fazer 5 anos ainda, tá, mas a gente precisa do senhor lá, o senhor já foi nomeado. Eu falei, bom, depois do meu primeiro sim, como eu disse... O resto é consequência. Aceito. Falei, mas eu vou celebrar a missa. Depois eu volto, ligo para o senhor com mais calma. Imagine como eu fui celebrar. É o que eu ia dizer, essa missa. Sem poder falar com ninguém. E ele falou, vai ser comunicado na terça-feira, era domingo, 6 horas da tarde. Já 2 dias depois. 2 dias. Porque o Papa, depois o quadro foi se agravando. Aí foi até melhor, porque ficar com aquele segredo sozinho. Aí na terça-feira... A gente comunicou na missa das 7. Também ficou todo mundo surpreso. Então, só estou trazendo isso para os padres também, com muita liberdade, né? Quando se abre a vontade de Deus, se deixe guiar pelo Espírito. Eu vejo sempre a ação de Deus mesmo, do Espírito, né? Não é intervenção humana, né? Então, mesmo quando um bispo faz uma transferência, ele ouviu o colégio, ele ouviu o conselho, ele fez um discernimento. Não é assim, eu quero prejudicar aquele padre, eu vou rebaixar, eu vou promover. Na igreja não existe isso. Na igreja é serviço. De repente, o melhor padre, eu preciso pôr ele numa situação mais difícil, porque ali eu preciso dele para ajudar naquela situação. É que nem mandar padre para a missão. Eu digo assim, para a missão tem que mandar o melhor, né? Porque para dar todos são bons, mas o povo também quer, né, receber, né, assim, um padre com muito carinho e amor, que seja um bom pastor, né? Então não tem, todos são bons, mas às vezes algum tem uma afinidade melhor para esse ou para aquilo. Mas agora que eu terminei tudo, agora eu vou ser transferido? Isso é igreja, né? Não foi assim com Moisés, sofreu aquela caminhada no deserto e aquela murmuração do povo na hora que Deus fala, tá vendo? É lá, mas você não vai entrar. Termina aqui. Coisa melhor é essa, é preparar para o outro chegar. Sim. Só que é que a dimensão humana pega muito forte em nós, né? A gente está falando isso do ponto de vista espiritual. Sim. Né? Mas não dá para negar o humano também, os nossos desejos. Eu compreendo também. A gente costuma dizer, né? A santidade se constrói a partir do humano, né? O nosso humano é uma luta constante também, né? Para que as nossas motivações estejam mais em sintonia com a motivação de Deus, né?
Gostou desse corte do nosso podcast Sacristia? Olha só, primeiro, inscreva-se no canal do Santo Flow e aqui, olha, 2 cards que vão te levar também para outros cortes desse podcast maravilhoso aqui, o Sacristia. Tantos convidados já passaram por aqui, ó. Clica aqui, aproveita, vai lá.